Salve galera do Criptomoedas Fácil. Tô aqui com o JP, especialista em criptomoedas, e a gente vai conversar um pouco sobre a economia de criptoativos, né? JP, a gente tem feito, economistas dentro de toda a história tem feito um esforço de explicar a origem do dinheiro. E assim como na economia tradicional, isso é muito importante para a economia do Bitcoin, não justificado propriamente, mas ser explicado como um ativo financeiro, e para justificar também que o crescente, o movimento para que ele se torne uma moeda corrente. Pensando nisso, você vê em que estágio que nós estamos atualmente para que as criptomoedas, sobretudo o Bitcoin, seja consolidado como um ativo financeiro e uma moeda corrente? Isso é uma questão extremamente interessante e importante. Eu acho que antes de falar o que é dinheiro ou como é que o dinheiro está, a gente tem que pensar no que é valor, tá? E valor é uma coisa que simplesmente as pessoas atribuem valor a alguma coisa. Às vezes se fala o termo valor intrínseco, mas valor intrínseco não existe. O que existe é a utilidade esperada do mercado. Então assim, por que o real tem valor? Porque as pessoas confiam que o real tem valor. Por que o dólar tem valor? Porque as pessoas confiam que aquilo tem valor. Por que o ouro? Por que um saco de soja, de milho? Então, todas as coisas têm um valor relativo entre si, dependendo da oferta, da demanda para essas coisas e pela confiança que o mercado tem que aquilo vai se preservar. Isso tem tudo a ver com a história do dinheiro. Quando a gente olha para Bitcoin, a gente vê uma nova classe de ativos financeiros que está se consolidando. E cada vez mais grupos que não acreditavam em Bitcoin, pela questão tecnológica, pelas complexidades de olhar para uma nova tecnologia surgindo, veem Bitcoin como uma tecnologia séria, com uma nova classe de ativos e uma forma diferente de preservar valor. Se você tem um patrimônio, um portfólio, não existe nenhuma forma 100% segura de você conseguir preservar seu valor, preservar seu patrimônio. Especialistas em gestão de portfólio recomendam que você divida sua fortuna em muitas coisas. Por exemplo, existem especialistas que recomendam que todo mundo tenha muito patrimônio, aloque parte desse patrimônio em commodities, como por exemplo barril de óleo. Porque se outros ativos tradicionais, como dólar, como ações, como dívidas, debêntures, caírem ou perderem valor no mercado, o óleo, o petróleo, é um ativo que ele não está relacionado e pode subir. Então isso é a gestão de portfólio tradicional. O que a gente vê acontecendo no mercado? Cada vez mais economistas e especialistas têm colocado Bitcoin numa gestão de portfólio tradicional, como uma commodity. Porque Bitcoin e outros ativos alternativos, deixam um portfólio, uma carteira mais segura. Então essa teoria tem ganhado cada vez mais força. Esse é o primeiro passo para a gente pensar em falar em Bitcoin como moeda, tá? Antes de Bitcoin ser pensado como moeda, é necessário que o mercado como um todo entenda que Bitcoin tem valor. Claro, os inovadores, os early adopters de Bitcoin já concordam com isso, que Bitcoin tem valor. O mercado tradicional, o legado, está começando a concordar com isso. Então esse é o primeiro passo. Quando isso acontecer, a gente vai ver Bitcoin evoluir para talvez no futuro a gente pensar em Bitcoin como uma moeda de fato. Sim, muito bom. Isso complementando a minha introdução, é porque essa pergunta, isso também foi muito discutido pelo Satoshi, pelo Nick Szabo, que são pessoas extremamente representativas, né? O Satoshi por ser o inventor e o Nick Szabo por ser um colaborador, e ninguém sabe, pode ser a mesma pessoa, né? Então assim, e sobretudo no Brasil, por que é importante empresas e negócios aprenderem sobre economia descentralizada? Definitivamente, economia descentralizada, aplicações centralizadas e blockchain vão estar no futuro da cultura e da economia digital. A gente ainda não sabe exatamente como, mas assim, ninguém discorda que criptomoedas vão crescer, ou pelo menos pouquíssimas pessoas hoje são loucas de discordar que criptomoedas vão ser menos usadas daqui a um ano do que hoje, que blockchain não vai crescer. Então assim, são teses que poucas pessoas compartilhavam há anos atrás e hoje já é o senso comum. Então o senso comum, obviamente, não uma pessoa na rua, não uma pessoa média, mas o senso comum da elite financeira já concorda que blockchain vai fazer parte
do futuro. Agora, qual é o impacto real disso? Ele é tão difícil de estimar quanto o impacto na cultura digital em 5 anos. A gente não sabe qual é a próxima aplicação de internet que vai fazer sucesso, a gente não sabe qual é o próximo WhatsApp, qual é o próximo Facebook. Mas a gente sabe que vai haver um próximo. Qualquer pessoa minimamente sensata, inteligente, vai acordar com isso. Olha, vai surgir alguma coisa nova que vai fazer sucesso na internet. Essas mesmas pessoas também concordam que vai acontecer uma coisa nova que vai fazer sucesso com blockchain. É extremamente muito provável. Como isso vai afetar o mercado atual? Existe muita discussão e muito questionamento. Mas assim, é uma aposta extremamente segura falar que alguma coisa relevante e grande vai acontecer em blockchain no próximo 1 ano ou 2. E isso vai afetar muitas indústrias de negócio. Se a sua indústria, se trabalhando com mercados financeiros que estão muito afetados, são muito correlacionados, você precisa e deve entender muito bem sobre blockchain e criptomoedas. Senão, você pode ficar irrelevante antes do que imagina. Isso é muito bom, essa questão da irrelevância é muito pertinente. Outra questão é, qual é o esforço que tem sido feito no Brasil exatamente orientado ao âmbito corporativo para esse aprendizado? Você tem acompanhado alguma coisa? Quando a gente fala de inovação ou de novas tecnologias, historicamente, a gente tem um cenário que é puxado por startups, empresas novas, leves, enxutas, que estão muito focadas em cultura digital, e essas empresas que de fato levam a inovação e fazem a mudança do mundo. Quando o mundo já mudou, ou já foi consolidado e consagrado a inovação, a gente acompanha grandes empresas entrando. Isso foi assim, sei lá, com redes sociais, com mobilidade, cultura digital, com YouTube, com quase qualquer tecnologia que a gente presencia no dia a dia. Com criptomoedas não é diferente. Só que a gente tem a diferença que criptomoedas estão crescendo tão rápido que talvez quando as empresas consolidadas entrarem, talvez elas que já estejam relevantes tenham espaço. Cada vez mais a velocidade, a taxa de mudança no mundo acelera. Então, para o jovem deixar de ver televisão e passar a ver YouTube, talvez tenha levado 10 anos. Para esse mesmo jovem deixar de usar os ativos financeiros tradicionais para ir para criptomoedas, talvez leve 5 anos, 3 anos. 3 a 5 anos não é o tempo médio que uma corporação consolidada se transforma. Então as grandes empresas, elas estão num risco que talvez ela nunca tenha enfrentado antes, é a minha opinião. Muito obrigado, foi um prazer. Obrigado pela atenção. Valeu, parceiro. Valeu, galera, obrigado.